Então isso é uma questão cultural. Como que você trabalha isso? Você incute essa ideia na cabeça do seu aluno ali? Primeiro a gente fala que corpo de verão não existe, né? É. Eu não tenho como comparar meu corpo com o seu. São estruturas completamente diferentes. Perfeito. Então não existe um corpo perfeito, não existe um corpo de verão. Existe um corpo saudável. Tem estudos hoje que mostram que obesos que fazem atividade física regularmente, eles são mais saudáveis do que outros que não fazem atividade física. Claro, ele está ali vencendo a obesidade, que é altamente inflamatória, ele tem que emagrecer aos poucos, mas é um processo. E às vezes esse processo dentro da academia, para ele é lento. Ele acha que é lento, ele acha que ele está muito fora. E ele está ali olhando pessoas que estão, às vezes, rindo dele, às vezes não apoiando, às vezes não deixando ele revezar uma máquina. E ele se torna, ele não se vê naquele momento ali dentro e ele sai. Aí ele vai caminhar na rua, que ele precisa de treino de força, ele precisa ganhar massa muscular, ele precisa para a saúde dele, mas ele só vai caminhar na rua, porque ele está se escondendo. E talvez seja uma coisa para dizer, estou fazendo atividade, né? Ninguém pode dizer que eu não estou. De que forma está sendo feita é que tem que ser trabalhado. E você falou aí do espelho, nós não temos espelho, a gente brinca que não tem espelho porque não tem ego, né? Mas a gente fala da consciência corporal. O espelho, ele está muitas vezes na academia por estética do ambiente, por arquitetura, né? Ampliação do ambiente. Ampliação do ambiente. Agora, durante a execução do movimento, ele atrapalha. Quando você vai agachar, você acaba olhando para o lado, você acaba buscando o espelho, buscando se vigiar, e está errado. Você acaba perdendo qualidade de movimento. Então, a consciência corporal sendo trabalhada sem espelho, ela é perfeita. Entendi. Aí o espelho, então, ele não tem só a questão estética nesse sentido. Você também tem uma questão que você trabalha o lado psicológico da pessoa. Não, do lado da qualidade de movimento. Perfeito. O cara focado nele, sem ficar se comparando, sem ficar... Isso. Quando você está focado em você, sem estar olhando, você tem outras percepções, você se concentra muito mais durante começar do zero. Eu tinha pessoas muito boas trabalhando comigo, só que eu não queria desfalcar uma academia que era minha e do meu irmão, e para trazer profissionais comigo. Aí eu chamei um amigo meu que era um estagiário, o Edson. Essa história é muito legal, ele está comigo até hoje, né, meu braço direito. E o Edinho, ele tinha abandonado a educação física. Ele estava trabalhando num estacionamento no centro. Aí eu liguei para ele, Edinho, olha só, joguei tudo pro alto, vou abrir um estúdio. Quer abrir comigo, trabalhar comigo? Só eu e você. Aí eu parei a faculdade. Você consegue pagar meu salário? Eu preciso de um salário para continuar a faculdade. Para voltar para a faculdade. Perfeito. Aí eu pensei uns 3 segundos no telefone, eu lembro disso até hoje. Foram uns 3 segundinhos de silêncio no telefone, eu falei, claro, eu pago. Nossa, eu pago, vai dar certo. Aí ele, então tá bom, vou voltar para a faculdade, então vou pagar um salário para você. Aí eu tinha uns 20 alunos de personal, né? Então, assim, eu não comecei... Eu tinha pelo menos algum movimento dentro do estúdio. Só que aquilo ali era muito novo, né, para mim. Apesar de já ter uma academia antes, mas era um mercado novo. Só que a gente atrai pessoas parecidas com a gente. Com o mesmo ideal, né? Mesmo ideal. Tanto em equipe quanto em aluno. Os nossos alunos, eles buscavam uma coisa diferente também, né? Isso, e eles não se identificam com o ambiente de academia. Então, eles acabam um contando para o outro como é diferente, como está gostando. Meus alunos falam com prazer, eu não aguento não vir ao estúdio. Eu sinto falta, eu não estou me conhecendo. Aí ele acaba falando para você, que fala para a vizinha, que fala para a tia, que leva a mãe. Então, confia a mãe a gente, confia o filho a gente. Isso é lindo, isso é muito importante. Então, assim... Além do que você falou de eu ter arriscado, eu ainda tinha que ter um funcionário com um salário. E por quê? Eu tinha que ter ele para me ajudar tanto em recepção, em limpeza, que a gente foi tudo. A gente foi professor, limpeza, recepção. Às vezes quem vê hoje o estúdio com 7 unidades, 3 cidades, 2 estados, mais de 1.400 alunos, acho que as coisas vieram... Começaram assim já, né? Começaram fáceis. Não foi. Começou, Fabrício é um herdeiro, não foi. Então eu conto sempre a minha história para minha equipe, para eles, cada dia, cada aluno que está lá dentro,
eles valorizarem, entenderem que as coisas foram construídas muito difíceis lá atrás. E eu e a gente, eu fui em um encontro de empreendedores e um deles chegou para mim, o que é lavagem de dinheiro, cada dia uma unidade? Aí eu pensei, respirei, eu falei, um herdeiro campista falando isso para mim. Aí eu respirei, eu falei assim, não é trabalho. Muito trabalho. Aí ele ficou sem graça, aí eu saí andando, falei assim... tem isso, né? Mas eu tenho uma frase que eu sigo que eu acredito muito, galinhas gritam, águias voam. Então a gente tem que ouvir menos. Quando a gente fica ouvindo muitas pessoas que falam, que criticam, você nunca vai para frente, porque você vai acabar fazendo as coisas que elas querem que você faça. E o ser humano, ele sempre quer que você esteja igual ou abaixo delas. Então, na concepção deles, né? Então, quem está construindo alguma coisa, quem está gerando emprego, quem está fomentando da forma correta. A gente foi a primeira... Eu falo que quando eu abri a academia em 2009, acho que foi 2009, nós fomos a primeira academia a todo mundo ser CLT. Nós fomos a primeira academia a abrir sábado à tarde. Eu fui a primeira academia a ter treino kids. A primeira academia a ir até 23 horas, porque abraçava quem eram os alunos de faculdade. Então, assim, eu criei muita coisa. Venho criando muita coisa, não é de agora. Então, isso acaba incomodando. Então, assim, hoje em dia, eu sigo, trabalho e eu ouço menos. Então, as pessoas vão criticar como que ele cresce tão rápido. Claro, tem um planejamento por trás, tem toda uma estrutura, a gente está crescendo de forma sólida. A gente só abre uma unidade quando outra unidade está operando bem. Tá 100%, tá 100%. redondo. Não adianta você chegar, Fabrício, eu quero ser seu sócio, estou com X milhões, vamos abrir unidade para todo o Brasil. Eu não vou. Então, assim, a gente é gradativo, a gente é um trabalho bem feito, quando a gente forma equipe, porque o que dá certo é uma equipe bem redonda, trabalhando também. Eu diria que não é... Essas mulheres não têm algo em comum. Existem fatores que propiciam ao desenvolvimento do câncer de mama, né? Então, muitos fatores, sejam eles hereditários, genéticos, ambientais, hormonais, né? Mas, fazendo um breve comentário em relação ao Outubro Rosa, né? Outubro Rosa é um mês que foi escolhido inclusive por uma situação extremamente, vamos dizer assim, que colaborou bastante com esse chamamento, né? Foi em torno de 1990, mais ou menos, né? Foi uma corrida em Nova York, chamada Corrida pela Cura. Tá? Perfeito. Então, onde o Instituto, a Nancy, irmã ela teve uma irmã e morreu de câncer de mama. E ela desenvolveu uma instituição e todos, nesse momento, naquele evento que ela patrocinou, entendeu? E que aconteceu em Nova York, né? Ela distribuiu laços rosas para todas as pessoas que participaram dessa corrida. Essa corrida foi chamada Corrida pela Cura, tá? Então, daí para frente, todos os anos, né, o outubro passou a ser esse mês de referência para esse mês de chamamento a todas as mulheres. O importante é que todas as mulheres tenham, acima de tudo, a conscientização, a educação, tá? E o cuidado com o seu corpo, né? Perfeito. Porque a gente sabe que prevenir, entendeu? Ele pode, inclusive, em 95% dos casos, quando esse câncer é encontrado de tamanho inicial, em fase precoce, as chances de cura são muito grandes. Então, veja bem, rastrear, como eu diria, você vai fazer o rastreamento, você vai fazer o diagnóstico e você vai tratar. Tá? É importante que tudo isso aconteça de uma forma precoce. Tá? Porque se você tem um rastreamento e um diagnóstico precoce,
mas não tem um tratamento precoce, E adequado. entendeu? Então a gente fica um pouco... o que você pode oferecer a essa mulher? Agora, quando você oferece tudo isso, entendeu? As chances de cura são grandes. Então, veja bem, existem os fatores, né? Os fatores, vejam bem, fatores de risco acentuado, entendeu? Uma mulher com fator hereditário para o câncer de mama, ela tem uma possibilidade muito grande. Maior do que outra mulher que não tenha, né? Exatamente. Claro. Uma mulher que tenha parente de primeiro grau com câncer de ovário antes dos 50 anos tem uma probabilidade muito grande. Perfeito, tá? entendi. Uma consanguíneos que tenha consanguíneos de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos também tem uma possibilidade grande. Maior também. de desenvolver. Câncer de mama em parente em homem, tá? Isso também é importante porque é um fator predisponente. Agora, se a gente levantar tudo isso e ver que 70% dos casos de câncer de mama não tem nenhum fator, então a gente chega à conclusão que 30% dos casos de câncer de mama, entendeu, tem todos esses fatores predisponentes. Né? Sim, tem a predisposição para isso, predisposição. mas tem outros fatores além desses que Existem podem outros causar. fatores para isso, e 70% das mulheres que têm câncer de mama ou tiveram câncer de mama não tem fator nenhum. Então, os fatores hormonais, por exemplo, que predispõem, né? O uso de anticoncepcional, tá? Terapia de reposição hormonal. Tá? Entendi. Então, o uso, por exemplo, de anticoncepcional, você vai usar num período de 10 anos, entendeu? Até mais, né? Dependendo, até mais tempo. Até né? mais tempo, mas o ideal é que se faça sempre uma pausa. Né? E aí, pós 10 anos, as chances de ter câncer de mama diminuem acentuadamente. Terapia de reposição hormonal, por exemplo. Tá? Você... É exatamente igual. Você vai fazer a terapia de reposição hormonal, a mulher vai fazer terapia de reposição hormonal, tá? E posteriormente vai dar uma pausa. Depois dessa pausa, em 5 anos, as chances de ter câncer de mama diminuem consideravelmente. Sensivelmente, né? A obesidade, por exemplo, é um fator que estimula. Não é um fator genético nem hereditário, mas é um fator ambiental, vamos dizer assim. É um fator, entendeu, que também pode ser causador do câncer de mama. Por quê? Porque as células gordurosas, elas tendem a produzir estrogênio, entendeu? E o estrogênio é uma bomba, ele bombardeia a mama, tá? Então, bem como, veja bem, menarca precoce. A mulher que teve a sua primeira menstruação antes dos 12 anos. Que acontece muito, não é tão raro, né? Não é tão raro. A mulher que teve a sua última menstruação após os 55 anos. Essa mulher está predisposta ao estímulo hormonal. Tá? E esse estímulo hormonal, ele funciona exatamente bombardeando a mama. A RadMed, sempre empenhada na melhoria e modernização de seus equipamentos, já possui o Genius Mammography Ologic. Destaque mundial em mamografia com tomossíntese, imagens em 3D sintetizadas e com contraste, e viu para maior clareza. O maior avanço na detecção do câncer de mama, oferecendo ao paciente conforto na realização do exame e segurança no resultado. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Nossa realidade aqui no Brasil é uma questão cultural. Talvez lá fora não tenha tanto isso, mas aqui no Brasil a gente tem muito mito, né? Coisas que falam, se você fizer isso vai perder sua masculinidade. Diversos mitos que atrapalham essa questão. Bloqueiam o homem, né? Bloqueiam o homem. E às vezes, né, pegar uma sociedade mais tradicionalista, né, pessoas a partir dos 45, 50 anos, são pessoas
né, que tem mais propícias a ter esse tipo de preconceito, né? Que, na verdade, não... E por um acaso é a idade que mais pode acometer o problema, né? No caso da próstata, Com certeza, né? É a idade que a gente tem que começar, né, a ter uma atenção maior. Sim. Mas eu lembro sempre que a questão da saúde, né, vem desde essa cultura que a gente deve mudar, deve vir desde a adolescência. Sim. O homem, né, a questão quando inicia a vida sexual dele, né? E também os exames de rotina, hoje em dia, a gente tem, que são os fatores de risco, né? Então, a gente tem que se cercar de todos os lados para evitar que a gente desenvolva essas doenças. Não, isso o senhor colocou muito bem colocado. A gente estava falando da saúde como um todo, né? O homem com uma gripe já se recusa muito a buscar um tratamento, como se a gripe não fosse uma coisa que realmente devesse despender uma preocupação. Mas eu queria mesmo, agora indo mais a fundo um pouco, né, o preconceito com os exames de uma maneira geral, principalmente com o toque retal, né, que é um dos exames para tratar, para ajudar no tratamento da próstata. Mas assim, esse exame poderia evitar, por exemplo, problemas mais sérios dentro do câncer de próstata, como principalmente o óbito, né, cara? Então, como que o homem tem essa dificuldade? Como é que a gente poderia quebrar esse paradigma dentro de uma campanha como o Novembro Azul, para que o homem entenda que o toque retal é uma coisa profissional, é um ato profissional. Você não está ali dando outro homem botando o dedo em você, não é isso, não tem a brincadeira, não tem a piadinha, não tem o preconceito. E é muito difícil de quebrar isso. Dentro desse contexto, a campanha do Novembro Azul tenta trabalhar. Porém, eu já vou fazer 2 perguntas em uma só. Porém, as próprias campanhas paralelas de conscientização do Novembro Azul são acompanhadas de tom jocoso, pejorativo. Né? A gente vê memes na internet, vídeos em que tá piadinha, né? Muitas vezes o homem está andando... muito famosos, né? Exatamente. E o que isso atrapalha? Como é que você poderia combater uma contra-campanha, uma contra-propaganda dessa? Acho que o Novembro Azul vem justamente também para ajudar nessa questão. Primeiro, desmistificar a informação, dar informação para a população do que é a realidade, quais são os benefícios, né? Desmistificar, conforme eu falei, se você fizer o toque retal, você vai mudar a sua orientação sexual. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Você vai perder sua virilidade. Não existe esse tipo de coisa, nunca foi comprovado isso. Então, a informação acho que é uma ferramenta fundamental. Ter a ciência dos benefícios que aquilo vai trazer. Em segundo lugar, essa questão da cultura, né? Entrar nas escolas desde cedo, desde a formação do homem, para que ele tenha essa cultura do autocuidado. Ninguém pode fazer isso por ele. Só ele mesmo. Apesar que tem a família, que também pode ajudar. Importante para combater isso. Quantas vezes eu atendo o paciente lá na ultrassonografia, o paciente veio... E bom dia, seu João, o senhor veio aqui por quê? Doutor, minha família e meus filhos falaram tanto no meu ouvido. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Mas não é? Inclusive, até no caso do meu pai, a gente fica em cima dele. Pai, já foi fazer lá seu exame de rotina, tá acompanhando como é que tá, tem sempre que puxar a orelha. Então, a família tem um papel fundamental nessa questão. Com certeza, né? E o Novembro Azul veio para trazer todas essas vertentes aí para combater essa questão. E, logicamente, as mídias sociais, né? O que a gente está fazendo aqui para evitar também desses tons. A comédia é importante, lógico que a comédia, mas ela é uma ferramenta importantíssima. Exatamente. E poderia ser utilizada, né, de um outro de forma colaborativa, né? Com certeza. E a partir do momento que você tem essa pegada, né, pejorativa, jocosa, como você mesmo disse, isso daí realmente afasta os pacientes, né, da importância de que é o Novembro Azul e o autocuidado do homem. Não são todas as consultas urológicas, isso é avaliado individualmente, é uma conversa. Se você for na consulta, você não vai ser obrigado a levar um toque logo de cara. O médico de forma alguma vai te obrigar, não, você tem que fazer, não. É uma conversa, ele vai esclarecer com você. É um exame extremamente rápido. Simples, o urologista rápido. Experiente faz isso muito rapidamente, menos de 1 minuto. Na maioria dos casos, indolor, né? Lógico que às vezes alguns pode pacientes... ter algum desconforto, mas dor os pacientes, às vezes um mais relaxado, outro menos, né?
mais tenso, então isso pode atrapalhar um pouco o exame, mas é um exame rapidíssimo. Sim. E dada a importância que o exame tem, aquela relação de custo-benefício tem que ser feito. E quando eu falo do machismo, eu falo inclusive que tem muitos homens que não aceitam que as suas esposas, suas filhas se consultem com ginecologistas homens, por exemplo. É uma idiotice, desculpa a expressão. E fazendo um paralelo, o preventivo que a mulher faz no ginecologista é toque e uma série de condutas que é totalmente profissional, né? A mulher, ela, vamos dizer, como muitas coisas da vida, eu acho que ela sofre muito mais do que o homem, Com né? certeza. Porque ela ainda tem a mama que... Pois né, ainda tem a tem mama, tem né, dentro da minha área a ultrassonografia transvaginal, que é feita de rotina. Olha só. E essa questão, né, eu frequentemente atendo as pacientes e algumas, né, as senhoras de 70 anos, falam, doutor, eu nunca fui atendida por um homem, mas hoje o senhor me atendeu e eu fiquei feliz, porque o senhor foi muito... Respeitoso, É o que profissional. você tem que ser. isso É o que espero da gente. Hoje a gente vive numa sociedade que as coisas estão ficando muito estranhas. Então, essa questão de respeito... Isso está sendo a exceção da regra, né? Na minha profissão, eu tento sempre procurar... Meu dia a dia, né? Procurar ajudar. Como é que eu posso ajudar tal pessoa? E dentro da minha profissão é o diagnóstico por imagem. Sim, com todo respeito, com todo profissionalismo. Cuidado, informando, procuro sempre, a paciente sai do meu consultório, eu tento falar para ele, né, lógico, sentindo, né, o que às vezes ele precisa ouvir, mas falar da informação do resultado do exame. Ele não vai sair da minha sala sem saber o que aconteceu, o que deu. É mais importante, inclusive, do que o próprio exame é o laudo, né? Tranquilizar. Os pacientes, às vezes, já vêm, né, dias, aquela tensão, aquela ansiedade de fazer, aquele momento de fazer o exame. Então, há um momento que você fala, olha, tá tudo bem, foi tudo bem, o exame foi ótimo, o exame ficou bom, dando sempre a importância, mas de qualquer forma, pega o resultado, leva ao seu especialista, mostra a ele, porque ele vai analisar o paciente como um todo, né, Sim, com os exames, outros exames. É uma especialidade muito ampla, tá? Ela trata tanto homens, como mulheres, como crianças, como idosos, então ela vai de 0 a 100 anos, digamos, né? Sim. Ela abarca tudo isso aí. A especialidade trata das doenças dos rins, principalmente as doenças cirúrgicas, tá? As doenças da bexiga, as doenças da próstata, então, do pênis, do sistema reprodutor masculino e do sistema urinário, tanto masculino como feminino. Perfeito. Tá? Nessa faixa de idade que é muito ampla. Entendeu? Basicamente isso aí. Então é um erro muito grande. A pessoa vai chegar lá, tem muito mais homens do que mulheres? Tem. Porque Trata realmente, do aparelho reprodutor. Principalmente do reprodutor, então vem mais. Mas a mulher também faz cálculo renal, faz infecções urinárias de repetição, faz incontinência urinária e outras coisas mais. Que pode ser, óbvio, Exatamente. pode e deve ser tratado pelo urologista, né? Pelo urologista. Perfeito. Vou falar um pouquinho do Novembro Azul, que o Novembro Azul ele surgiu na Austrália, mais ou menos lá por volta de 2006, onde um grupo de médicos se reuniu e começou a se ficar preocupado, na verdade não foi com o câncer de próstata, é com a saúde do homem. Porque o homem sabe como é que é, ele não se bobear, ele desaparece não vai e não vai se tratar. Então, a partir disso aí, eles aproveitaram o dia 17 de novembro, que é o dia da próstata, e instituíram o Novembro Azul, principalmente focando na saúde do homem, mas também um dos principais doenças é o câncer de próstata. Perfeito. Né? Em 2011, mais ou menos, começou no Brasil, e hoje, graças a essas campanhas nacionais, tanto nacionais como da Sociedade Brasileira de Urologia, o homem conseguiu se conscientizar muito mais de que ele também tinha que se tratar. E ele tinha que fazer as suas prevenções, porque o grande segredo é a prevenção. Certo. Então, o que é a próstata? Muita gente não sabe nem o que é a próstata. A próstata é uma glândula acessória sexual, que ela é localizada na base da bexiga em íntimo contato com o reto. Daí a gente tem que fazer o toque retal porque encosta na próstata. Ela é responsável pela produção do líquido espermático, tá? E de substâncias para proteção e transporte do espermatozoide. Então ela produz 30% do líquido espermático. Os outros 60%, 70% são pelas vesículas seminais. Tá? Certo.
Então, daí a importância da próstata. Bom, o câncer de próstata, hoje, é o câncer mais comum nos homens acima de 60 anos. Tá? Considera-se que até para o ano de 2022 a final de 2024, mais de 70 mil casos o INCA já... INCA, Brasil, nós estamos falando de Brasil. No Brasil, 70 mil casos só no Brasil. Que loucura. 70 mil casos, tá? Então é um câncer de muita prevalência. Acabei de voltar da Jornada Carioca de Urologia, então existem trabalhos que a incidência do câncer de próstata, infelizmente, ainda está aumentando. Tá? Não só pela acurácia dos diagnósticos, mas ele vem aumentando, ainda não se sabe o porquê. Somos uma empresa de contabilidade desde 2008 no mercado. Simplificamos suas obrigações para você focar no que realmente importa: o sucesso do seu negócio. Confiança e qualidade certificadas. A Fidúcia é acreditada com a ISO 9001, garantindo um padrão de excelência em nossos serviços. Com a Fidúcia, a contabilidade deixa de ser apenas burocracia e se torna uma ferramenta para o seu crescimento. Entre em contato conosco e siga nossas redes sociais. @Fidúcia Contabilidade. Sim, algumas mulheres maduras sentem dor na relação. Isso pode ser devido a questões hormonais, climatério, menopausa, tem a baixa de estrogênio, vai influenciar diretamente, né, nessa secura vaginal e também na flacidez muscular. O estrogênio, né, ele atua também nessa parte muscular, nessa parte de tônus. Então a gente tem uma baixa desse estrogênio. E devido à falta de informação, que graças a essas plataformas hoje a gente consegue acessar a todo o público, muitas mulheres que eu atendo mais maduras relatam que sentem dor, às vezes vem por uma outra queixa de incontinência, por exemplo. E aí quando eu pergunto se elas sentem dor devido ao que eu vejo ali na avaliação da musculatura, na avaliação física que a gente faz, elas acham que é normal ter dor na relação. Isso, elas convivem com isso ao longo de toda a sua vida sexual. Porque já era uma parte da educação nossa, né? A mulher tem que se sentir dor desde a primeira vez, não deve ser motivo para parar. Isso não é motivo para parar. Então ela tem que continuar, é assim mesmo. E devido a toda essa questão hormonal, que vai também interferir na parte muscular do seu assoalho, gestações também, algum outro ato cirúrgico que elas tenham passado, né? O assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico, Sim. Isso também pode interferir. Então a gente acaba tendo essas queixas, às vezes as mais maduras vêm por outra indicação, e aí a gente acaba vendo também isso no assoalho, apresentando essa queixa de dor quando a gente pergunta. Elas acham que isso é natural. Isso interfere muito. Por quê? Como, que nem eu falei, né? Às vezes, essa falta de informação, de educação da saúde íntima, né? Essa orientação que a gente não tinha tanto antigamente. Eu falo muito isso na avaliação, que a gente só aprende o quê? Aparelho reprodutor feminino, masculino. Então, ninguém sabia... Urinário. E urinário. Aí fala bexiga, útero, os órgãos ali básicos. Ninguém nunca falou do assoalho pélvico, né? A gente vai à academia, malhar a musculatura, sabe, com o processo do envelhecimento, a gente vai ter alteração nessa musculatura, nesse tônus, trofismo, né? Que é o quê? Essa força, essa resistência muscular, rigidez, né? A rigidez, o colar, a baixa de colágeno. Controle muscular, né? A gente não treina o assoalho. E o assoalho também, ele, como músculo, né, ele precisa ser trabalhado, ele está coordenado, funcional, que também aí já hoje em dia, por conta dessa gama de informação, algumas outras mulheres adquirem até algumas disfunções, porque o assoalho já é muito tenso. Aí vai fazer curso de pompoarismo na internet sem ter avaliado o assoalho. Nossa senhora, que perigo. Então tensiona mais. Semana passada mesmo eu tive uma avaliação de uma jovem, que até eu ia comentar sobre isso, a busca, né, pelo tratamento da fisioterapia na disfunção sexual relacionada à dor, que é o que mais abrange essas mulheres, são mais mulheres jovens que me procuram. Justamente por conta disso. A mais madura vem por outro meio, né, por outra via,
de queixa por conta de achar que é normal sentir Achar que é dor, normal. que isso tudo é da mulher, porque as nossas mães não tiveram essa educação e elas falam, é assim mesmo. E se você não tá tendo vontade, faz sem vontade para fazer a vontade do seu marido. E não, eu sempre oriento a conversar com o seu parceiro, com a sua parceria, né? Sobre o assunto, sobre o que você está sentindo, essa secura vaginal, o que pode ser feito. A gente sempre tenta trabalhar com uma equipe multidisciplinar, Entendi. envolvendo endócrino, gineco, psicólogo, se for preciso, para ter Tem toda uma integração nesse tratamento. Sim, porque né? aí vem o casal, né? Às vezes já chega um ponto de ter uma terapia de casal para ter esse benefício ali. Isso precisa de pode forma... haver uma série. A mulher, nem todas terão a fraqueza nessa musculatura. Por isso que é necessário passar por uma avaliação pélvica. Porque como são vários músculos entrelaçados ali, e aí ele envolve essas funções que eu falei, mas também de estabilidade postural. Eu brinco com as minhas pacientes falando que a gente é um bonequinho montado. Então, ele está ligado ao pubis, a toda a parte ali da pelve, né? Que é um arcabouço ósseo, que a gente fala, porque é tudo osso. É uma cavidade aberta que vai ser fechada por esses músculos. Envolve essa estabilidade. Parte posterior ali, da cadeia muscular posterior, parte de trás, né? Das costas, coluna. Então, tudo isso a gente também envolve essa questão de estabilidade. Então, às vezes, essa mulher precisa não só fortalecer, às vezes ela precisa relaxar. Porque às vezes não Sim, relaxar pode tomando ser. um vinho, como algumas são orientadas, né, para relaxar. Mas relaxar a musculatura porque tá tenso. Quando a gente tem muita dor no trapézio, tensão, Sim, tá nervoso. fica duro. Tem mulheres que sobrecarregam a musculatura do assoalho. É Então a gente mesmo? tem que ver. E quando a gente trabalha com a paciente, a gente vai trabalhar só assoalho. A gente olha para essa paciente como um todo. Eu vou olhar a parte postural, ver cadeias musculares, por exemplo. Se tem Comportamento dela também no dia a dia dela, alimentação. Também, vícios posturais. Eu brinco com minhas pacientes que a gente só vai fazer cruzar a perna, por exemplo, que é o que a gente sempre ouviu como mulher, fecha a perna tem que estar cruzada. Eu falo com elas que a gente só vai cruzar a perna para fazer uma pose para uma foto ou quando a gente vai fazer um charminho para o nosso parceiro. Apenas. Por quê? Quando você cruza, o ato de cruzar a perna, você tem toda uma compensação muscular e articular. Você mantém o joelho estirado, por exemplo, que não tem... Às vezes, o joelho, o que tem com o assoalho? Mas você está jogando todo o seu peso, porque eu também sou formada em quiropraxia, né? Sou pós-graduada. E a gente trabalha... Quando eu vou trabalhar disfunção sexual, eu não olho só o assoalho. Eu vou fazer ajustes articulares envolvendo a quiropraxia para a gente trabalhar essas cadeias e soltar essa musculatura. Porque ela pode estar tão tensa que a gente precisa soltar, gerar uma consciência nela ali, porque ela tá com tanta tensão que quando você pede para relaxar, ela não relaxa e também não consegue contrair mais, porque já tá às vezes no limite, no ápice ali da contração, e esse músculo é muito tenso. Às vezes a pessoa pensa, um lugar tão pequenininho, mas a musculatura é muito tensa, atrapalha, pode gerar não só disfunção sexual, como o vaginismo, por exemplo, que é quando ela não consegue ter penetração, e aí também gerar futuramente um quadro de infecções urinárias ou uma própria disfunção miccional, que a gente fala, que é quando ela não consegue eliminar toda a urina. Aí começa tendo infecção urinária. Que fica Vamos falar um pouquinho sobre essa incidência que está ocorrendo sobre a obesidade infantil. A Organização Mundial de Saúde, nos últimos tempos, viu que 33% das crianças de 5 a 11 anos estão com obesidade ou sobrepeso. Isso é muito impactante. Por quê? Porque vão ser um adulto futuro obeso. E qual é a maior preocupação da obesidade? São as doenças, as comorbidades que vêm junto. Que elas acarretam, né? Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, cansaço, apneia do sono. Câncer. Isso, vários tipos de doença. Por quê? Porque a obesidade é um processo também inflamatório. Isso. E a gente tem que acompanhar isso, acompanhar a prevenção com as nossas crianças. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de elucidar para vocês que existem 2 tipos de obesidade, 2 causas importantes, que é uma obesidade endógena e a obesidade exógena. A obesidade endógena são causas genéticas, como deficiência de GH, um hipotiroidismo, existe uma síndrome de Prader-Willi que causa a diabetes. Essa é a causa endógena. E a causa exógena, o que é a causa exógena? É a mais comum,
Que é fatores qual? externos. Isso, que são fatores externos. Quando, assim, tanto a criança quanto o adulto, eles comem, assim, excessivamente. Compulsivamente. Isso, compulsivamente. Que são o quê? Ingestão de muitas calorias e baixo gasto calórico. O que a gente vê muito? Isso, o que a gente vê, assim, hoje em dia? A balança fica totalmente desregulada. A criança come em excesso e não faz uma atividade física, não tem um gasto calórico. Então, vamos tentar equilibrar essa balança. E a criança, ela está em fase de crescimento. Nós temos também que ter muito cuidado em relatar para a criança, assim, a criança vai fazer dieta? Não, não é isso que a gente quer. A gente quer uma reeducação alimentar, bem sutil. Nunca fala para a criança, se você comer hoje menos, eu vou te dar isso futuramente. Não, isso não. Não condicionar uma coisa a outra, né? Isso, não fazer essa conexão com as crianças. Então, assim, como que a gente vai saber se uma criança ela está com sobrepeso ou obesidade? No cartão de vacina vem aquele Z-score. Crianças menores de 5 anos, esse Z-score, ele é maior do que 3. Acima de 5 anos, o Z-score, ele é maior do que 2. É aquele gráfico, né? Isso, normalmente o pediatra vai acompanhando. Isso, perfeito, que é super importante nós acompanharmos no desenvolvimento da criança. E as crianças maiores têm o famoso IMC, que todos nós já conhecemos. Isso, que é o peso. Que os adultos também têm. Isso, que é o peso dividido para a altura ao quadrado. Então, assim, a obesidade, ela causas múltiplas, né? Como que eu relatei, que é multifatoriais, fatores genéticos, hormonais, comportamentais. É tanto a criança, vamos falar da gordinha quanto a magrinha. O mais importante de tudo é o quê? É a qualidade da alimentação. Então, temos que ficar muito atentos. Porque acontece, meu filho é magro, ele pode comer de tudo que ele quiser e tudo e a quantidade que quiser. Não é por aí. Então, nós temos que ficar muito atentos o quê? O valor nutricional dessa alimentação. O que eu sempre oriento no consultório, né, para os pais? Aí eles falam assim, doutora, minha filha não para de comer biscoito de recheio, é muito refrigerante. Quem que é o grande vilão disso tudo? A criança foi lá comprar? O supermercado. Aí eu falo, mãe, quem que faz a compra? É a criança que faz. A criança pode até colocar no carrinho, mas depois a gente tira, porque eu tenho um filho de 11 anos e ir para o supermercado com o filho, não o meu indico de 4 isso, faz isso o tempo não inteiro. indico isso para ninguém, porque eles vão procurar esses alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, que é super importante então nós podermos falar, né? Por quê? Porque antigamente, quando foi na época das nossas avós, os alimentos eram mais in natura, eram os alimentos mais saudáveis. E hoje, então, é tudo muito processado. E isso também, com o tempo, vai mudando o que? As papilas gustativas. As crianças hoje em dia estão muito mais seletivas do que antigamente. Então, isso assim, é um fator muito importante nós podermos abordarmos em casa Fora com as a variedade crianças. de processados, né? Isso, então assim, dá preferência aos alimentos in naturas, entendeu? Eu vejo assim também que é muito importante atentarmos sobre a introdução alimentar, feita de uma introdução alimentar saudável para a criança. Nós pais, nós somos o exemplo dos nossos filhos. Eu vejo isso na minha casa. O meu marido, ele tinha assim, muita mania de querer comprar Coca-Cola. Assim, olha, Fred, vamos parar de comprar Coca-Cola, porque nós temos filho aqui em casa. Se você coloca uma Coca na mesa e fala para o meu filho, você não pode tomar, não é saudável. Está na mesa, né? Então, não. E se você não compra, com o preço do supermercado, você não vai comer, você não vai tomar. Com certeza. Então, assim, nós podemos mudar os hábitos alimentares, entendeu? Isso, assim, é muito importante. Essa questão aí da família, do exemplo. Fica bem mais fácil, tanto para a criança, né? Quanto para a gente poder tentarmos conduzir essa questão do excesso de peso, né? Que vem relacionado, a maioria das vezes, 90% dos casos ou mais, sobre o excesso de calorias. Então, assim, a alimentação. E, assim, a gente vê assim, que o tratamento, né, porque a criança está em fase de crescimento, temos que ter muito esse cuidado, é o quê? É uma equipe multidisciplinar, pediatra ver, solicitar esses exames como que eu abordei, fazer uma reeducação alimentar bem, assim, sutil, para que isso não venha causar um transtorno alimentar futuro numa criança. Exatamente. Uma compulsão alimentar, entendeu? Então, assim, temos que ficar muito atento nessa questão da alimentação nas crianças, claro, né?
Primeiramente, né, desde o nascimento, né? O que nós temos que fazer? Observar. As mães fazerem um bom pré-natal, porque desde a barriga já começa, que a gente fala a questão genética, né? Um pré-natal bem com alimentação saudável, porque a gente sabe que tudo que a mãe come vai passar para o bebê. Depois disso, ao nascimento, leite materno exclusivo até 6 meses. Depois de 6 meses, vem a introdução alimentar. E o que nós temos que falar sobre essa introdução alimentar? Isso é feita uma introdução alimentar saudável para essa criança. Então, assim, a introdução alimentar é muito importante para a gente acompanhar com essa criança. E depois, o que vem com o caminhar, né, da idade, sobre o cartão de vacina. Aquele acompanhamento. Isso, esse acompanhamento que a gente coloca no gráfico, peso para a idade, estatura para a idade, a gente vê... Só para as pessoas entenderem um pouco, desculpa te cortar, esse gráfico não é uma coisa aleatória, ele foi desenvolvido provavelmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para nós Ministério podermos da avaliar Saúde. o quê? O crescimento e o desenvolvimento dessa criança. E tem uma margem, né? Isso, está Mínimo e dentro para a máximo. idade. Por quê? A gente fala assim que tem alguns cartões de vacina, que é o que eu falei, que é o Z-score, que avalia, né? É o -2 e o +2. A criança tem que estar Desse intervalo. dentro daquela curva. Por isso que é importante a consulta com o pediatra, né? Puericultura, depois é o acompanhamento de 3 em 3 meses, para nós podermos observar como que está sendo o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Falando também sobre, que eu lembrei agora do cartão de vacina, gostaria de falar também sobre a importância, né, de falarmos atualização vacinal. Vacinas salvam vidas. Mães, não esqueçam de vacinar os seus filhos, manter o cartão de vacina em dia, porque a gente vê que várias doenças, elas foram erradicadas devido às vacinas. Então, assim, é muito importante, né, a gente avaliar também atualização vacinal dessas crianças. Continuando, né, sobre a questão da obesidade, o que pode ser feito, são assim, nós podemos darmos o exemplo. O que é uma grande oportunidade, né? O que é posto na mesa, a criança vai comer. E a gente sempre orienta o quê? Tentar... Eu sei que é difícil a correria do dia a dia, é a família, pelo menos finais de semana, todos comerem juntos, a criança tem que se sentir abraçada. Porque alguns Parte pais, da família, né? Isso, que alguns pais relatam, meu filho não quer comer, ele só come assistindo televisão ou com o celular na frente. Vamos falar disso agora. Mas isso aí por quê? Porque nós condicionamos ele a fazer isso. E a criança, ela não tem que comer sozinha. O que puderem, com alguém do lado da criança, comer para ela se sentir abraçada. Com isso também, assim, a criança se sente assim, mais amada e mais incentivada à alimentação, porque também a gente tem a questão da criança magra, né? Isso. Que aquela criança tem seletividade alimentar. Então, assim, tanto a criança ou com sobrepeso ou a criança que não engorda, o que eu quero fixar bastante é o valor nutricional dessa alimentação que a criança está recebendo. Então, isso é muito importante, é mudanças de hábitos alimentares e fazer uma atividade física. Sim, claro. Assim,